Shalom a todos. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula do hebraico, fazendo análise do discurso, a nível de discurso, estudando de uma forma mais eficiente para nós entendermos o hebraico a nível de um texto. E hoje nós estamos aqui com a nossa lição número 2. Nós vamos aprender o que nessa aula? Identificar e ler a forma piel, do vaiktor, da terceira pessoa masculino singular. Identificar o falante e o destinatário de uma fórmula introdutória de fala. E identificar e ler a cláusula sem verbo. Então na primeira aula nós aprendemos a forma vaiktor, né, do tronco kal, né? O hebraico ele tem 7 troncos principais, que é o kal, nifal, piel, pual, rifil, hitpael. Cada tronco desse vai dar uma nuance diferente à interpretação, à tradução do verbo principal. O verbo kal é o verbo básico, leve, né? Kal no hebraico significa leve. É o verbo na sua tradução mais simples. O piel é a tradução intensiva, nifal é passivo do kal, piel é intensivo, pual é passivo do piel. Tem o causativo, né, o rifil, e o rofal, que é o passivo do causativo. Depois nós vamos explicar mais profundamente esse significado desses troncos. Por enquanto nós estamos ainda no kal, que é o significado mais básico, mais leve, né, da tradução do verbo hebraico. Então nós vamos aprender hoje aqui a identificar a forma piel. Piel é o causativo, né, o causativo intensivo, aliás. É a forma intensiva do verbo. Então tem um mecanismozinho que a gente vai aprender a identificar esse verbo no piel, né? Então nós temos aqui, eu trouxe aqui uma frase com 3 cláusulas. Eu vou ler aqui em hebraico para vocês. Vai deber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Essa forma aqui é a forma do tetragrama, né, que a gente lê Adonai ou Hashem, que é o nome sagrado de Deus. Então nós temos 3 cláusulas aqui. 3 cláusulas. E nós vamos entender o que é uma cláusula no hebraico aí, ó. Leia o versículo dessa lição que eu acabei de ler. Na verdade, ele contém 3 cláusulas. A definição, uma cláusula é uma afirmação do hebraico bíblico, é uma afirmação, você está afirmando algo. A cláusula tem sujeito e predicado. Sujeito é o tema e o predicado é o comentário que você vai fazer sobre esse tema. Então a cláusula vai ter sujeito e predicado. Normalmente o predicado é o verbo vai ficar sempre no predicado. E cada verbo indica outra cláusula. Então a cláusula vai girar em torno de um verbo. Então para você descobrir as cláusulas, primeiro você tem que identificar o verbo. Mas existem cláusulas sem verbos, que é orações nominais, cláusulas nominais. Então as cláusulas podem ser dependentes e independentes. Uma cláusula independente é quando ela tem uma afirmação que ela já é suficiente. Não precisa de outro complemento para entender a cláusula. Então ela já por si só, ela já é inteligível, já é suficiente. E tem a cláusula dependente, que ela vai depender de outra cláusula, né, para ser entendida. As cláusulas dependentes não possuem pensamentos completos. E as cláusulas independentes possuem pensamentos completos. Como você pode ver, as 2 primeiras cláusulas na nossa oração tem 2 vaiktors. Lembra que eu ensinei vocês a identificar o vaiktor? Olha o vaiktor aqui, ó. Vaiomer, olha o vaiktor. Então tem aqui, ó, o primeiro, vai daber, ao vai. Tá? Vai daber e tem o vaiomer. Então nós já identificamos aqui 2 verbos vaiktor, né? Nós lembramos que o vaiktor, ele na narrativa histórica ele traz a linha principal da narrativa.
Então ele começa com Vaiktol, trazendo a linha principal, e todas as demais formas vão ser secundárias. Então a forma principal da narrativa histórica, que faz a narrativa caminhar, é o Vaiktol. Como a gente identifica o Vaiktol? O Vav, o Patá e o Yod. Vai Daber, tá vendo? Vai Yomer. Então aí nós já identificamos dois Vaiktols. Agora nós vamos ver aqui o tronco Piel, né? Nós aprendemos o Kal. Agora vamos ver o tronco Piel. Quando analisamos um verbo, nós vamos remover os anexos do início e o fim da palavra até sobrarem 3 letras. Então basicamente vamos fazer isso aqui, ó. Por exemplo, a palavra lá é Vaiomer, né? Então vamos lá, ó. O Vav, o Patá. Fazer o Patá direito aqui, que esse Patá não ficou muito bom, não. É ruim escrever aqui porque eu tô com a mão notebook. Aí às vezes não sai legal o desenho da letra. Então, ó. Patá. Imagine que aqui é um Patá, certo? Patá. Aí vem o Aleph. Aqui vem o Yod. Vai on, o Mem. Vai on. Aqui vem o Resh. Vai Omer, certo? Imagine que aqui você vai tirar esses dois aqui, ó. Que são os anexos aqui, ó, prefixo. Você vai tirar isso aqui. Tira esse, tira esse. Aqui ficou só a raiz, ó. Aí nós temos a raiz da palavra. Aleph, Mem e Resh é a raiz. Tá vendo? Então, quando analisamos um verbo, começamos removendo os anexos. Você remove tanto os anexos finais, né, os prefixos, como os sufixos, até sobrar as 3 letras da raiz triconsonantal. Então aqui, ó, temos as 3 letras da raiz triconsonantal, que é a primeira, a segunda e a terceira. Então é 3 consoantes que formam a raiz da palavra falar, né? Então eu já sei que essa raiz aí é falar. Vaiomer é falou, né? É uma forma Vaiktol. Então vai para o passado perfeito, como eu falei na outra aula para vocês. Aí é falou. Então a forma verbal, esse Vav e o Yod, ele indica o que? Esse Vav e o Yod inicial, ele indica o que? Se eu colocar aqui, entendeu? Vou colocar aqui, ó, o Vav e o Yod. Ela vai modificar a raiz aqui, ela vai estar indicando alguma coisa. Lembra que aqui tem um daguete forte, ó. Aqui dentro tem um daguete forte, é um pontinho, que ficou meio esquisito aqui, mas imagine que é um pontinho. Deixa eu engrossar aqui a letra aqui para ficar melhor. Imagine que aqui é um pontinho, ó. Pontinho, certo? E aqui é a vogal. Isso está me indicando o que? Esse Vav aí, ó. Isso aqui me indica o que? Esse prefixo. Você vai colocar a resposta aí na sua lição. Vai indicar que aí é uma forma verbal do Vaiktol. A forma verbal Vaiktol, ela não modifica o significado. Ela vai me dar a função na narrativa. Então eu sei, quando eu ver uma forma desse jeito aqui, um Vaiktol, eu sei que eu estou iniciando a narrativa histórica. Entendeu? Então, aqui me indicando aqui, ó. O Vav e o Yod aí, ó. Aqui é a raiz, ó. O Dalet, o Beit e o Resh é a raiz da palavra. Certo? Aqui eu tenho a raiz da palavra. Essas 3 aqui, ó. Aí é a raiz da palavra. Eu sei que é a palavra dizer. O significado básico. Aí, mas eu tenho um prefixo aqui. Esse prefixo me indica o quê? Essas 2 letrinhas aqui, ó. Iniciais. O Vav e o Yod. Ele me indica que eu vou entrar numa narrativa histórica. Que eu estou entrando numa narrativa histórica. Então eu tenho que traduzir como passado perfeito, pretérito perfeito. Vai Daber. Se eu sei que Daber é dizer, então então, eu sei que o Vav é o então, ou o então, né? E então disse Elohim. Quem disse?
O sujeito é aqui, ó. Então a construção normal do hebraico sempre é verbo, sujeito. Então tá aqui, eu tenho o verbo. No português a gente faz ao contrário, né? Então é disse Deus. No hebraico é o contrário, a gente coloca o verbo na frente. Vai da bed. Então disse Elohim, Deus. A preposição ela aqui, ó, para, Deus disse para quem? O objeto. Objeto indireto, para Moshe. Deus disse para Moshe. E aqui eu tenho a forma introdutória, vai Homer. Aqui é uma forma introdutória de fala. Aí vai começar um discurso direto. O personagem vai falar. Então, vai Homer Elai. Então o Senhor continua dizendo. O que Deus disse? E disse para ele, que é para Moisés. Eu disse, eu, Adonai, eu sou o Senhor. Né? Então nós vamos destrinchar aqui essas três cláusulas. Que gênero discursivo vai indica? O Vav e o Yod na frente aqui. Ele indica que vai começar um discurso narrativo. É o gênero do discurso narrativo. Então essa forma, quando vocês encontrarem essa forma de verbo aqui, ó, com o vai, o Vav, né, e o Yod, você já sabe que vai começar, ó, é o gênero narrativo. Vai começar uma história, narração de uma história, certo? Que tipo de dagesh nós encontramos no Yod? Esse dagesh aqui, ó, esse pontinho aí, ó, lá dentro. Ó. Que tipo de dagesh é esse? Esse é um dagesh forte. Por que eu sei que é um dagesh forte? Porque sempre depois de uma vogal aqui, ó, cheia, é uma vogal cheia, o patá aí, eu tenho um dagesh forte. Então ele duplica a letra. Então eu sei que esse tronco aí é o tronco kal, certo? Porque nós temos uma forma de identificar o tronco piel. O tronco piel é a forma intensiva do verbo. Por exemplo, eu vou explicar. Por exemplo, assim, o menino quebrou o copo. Kal. Se eu falar assim, o menino estraçalhou o copo. A intensificou a ação, é o piel intensifica. O nifal transforma em passivo. Se eu falar o copo foi quebrado, aí já é a forma nifal. Se eu falar o copo foi estraçalhado, é o passivo do piel, que é o puar. Entendeu? Aí você tem que ir aprendendo essas nuances aí dos troncos verbais do hebraico. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então o kala é a voz simples, né? A voz leve, suave. Kala significa leve. O nifal é o passivo do kala. Copo quebrou, certo? Kala. Copo foi quebrado, tá no passivo. Nifal. O copo foi estraçalhado, intensificou, piel, né? Copo estraçalhou, piel. O copo foi estraçalhado, passivo do piel, pual. Mais ou menos aí, de forma grosso modo, para vocês entenderem, né? Que o piel ele vai dar um sabor a mais ao significado do verbo. Então, os troncos verbais que mudam o significado do verbo. As formas vai que tolo, elas indicam o tipo de discurso que é. Né? São formas verbais é diferente de troncos verbais. Entendeu? Então ele pergunta que tipo de dagesh nós encontramos aqui. É o dagesh forte, certo? Porque toda vez aqui, ó, que o dagesh, esse pontinho aqui dentro, vem depois de uma vogal plena, é dagesh forte. Depois de consoante, o shevá vai ser dagesh fraco. Isso eu já expliquei, né, na outra aula. Que tipo de dagesh nós encontramos no beit? Aqui é outra palavra, né? A palavra é essa daqui, ó. Tá. Ó, é um beit aí, entendeu? Que é um reich, ó. Aí temos um dagesh aqui, ó. O iode aqui. Ó. E o vav aqui, certo? Se eu não me engano aqui é um shevá. Deixa eu ver se é um shevá. Vamos ver que vogal que é aqui, lá no início. Não, não é shevá não. É um patá também, ó. Então aqui é um patá. Patá aqui, ó. E aqui é um serê.
Pontinho aqui, um pontinho aqui, ó. Então eu vou ler vai da ber. A raiz do verbo é aqui, ó, da bar. Dizer, né? Então aqui eu tenho um vai tor. Aí vai pro passado, pretérito perfeito. Então disse, e disse, ou então disse, ou e disse, certo? Agora eu tenho um dagueche aqui, ó, vogal pleno. Então eu tenho um dagueche forte, né? Um dagueche forte. Então se eu sei que o dagueche forte duplica a vogal, então eu tenho que aumentar aqui, ó, tem que colocar um dalet aqui, ó. Um bait aqui e outro bait ali. Vai ficar dois bait, ó. Vai ficar dois bait, ó. Outro bait aqui, um eixo aqui, ó. Certo? Esse dagueche aqui, ó, duplicou. Então essa é uma característica do piel, né? A característica do piel é um dagueche na segunda consoante aqui, ó. Tá vendo? Na segunda consoante, ele duplicando aqui, ó. A característica do tronco piel. Então esse tronco aqui não é cal, é piel, tá vendo? É uma das formas de identificar o tronco piel, ó. É um dagueche na segunda consoante, que é a primeira consoante da raiz, segunda consoante da raiz. A característica do piel é ter um dagueche forte aí. Então não é dagueche lene, esse é o dagueche forte, tá vendo? Então olha aí, ó. Após remover as marcas da forma ictólica, remover as marcas da forma ictólica, isso aqui, ó, tirar isso aqui. Eu tirei, tá vendo? Só coloquei a raiz aí e dupliquei, tá vendo? Então após remover as marcas do vai ictólico da nossa palavra, restam as letras dalet, dois beit e um resh, para determinar a raiz. Então está duplicada. Se eu sei que está duplicada a raiz, então já é uma marca do piel. Por que dois bits? Dois bits? Porque tem um dagueche forte lá no meio. Né? Então lembre-se que um dagueche forte duplica a letra em que ocorre. Tá vendo aí, ó? Dagueche forte. Tá, tem um dagueche forte aqui, duplicou. Essa é uma marca do piel. A duplicação da consoante intermediária por um dagueche forte é sinal do tronco piel, que é a forma intensiva. Ou também você pode entender como fazer que uma coisa seja feita. Por exemplo, dabar é falar, dizer. É fazer que uma coisa seja dita. Então Adonai fez que uma coisa fosse dita. Então a tabela verbal, a raiz da palavra, dalet beirish, tronco, piel, forma, vaiktol, porque tem o vav e o yod. Pessoa, gênero e número, ali está na terceira pessoa masculino singular. Função, aí entra a forma do verbo. Qual é a função do vaiktol? A função do vaiktol não é trazer significado ao verbo, mas é trazer o significado do discurso. Então, o vaiktol é a linha principal da narrativa histórica. Então, quando você vê um vaiktol, você já sabe que vai começar uma narrativa histórica. É a linha principal. Todos os outros verbos serão secundários para dar preenchimento, como se fosse um esqueleto. O vaiktol é o esqueleto. E os outros tipos de verbo vai colocando carne, vai preenchendo, entendeu? O significado básico da raiz, dessa raiz aqui, é dizer. Entendeu? Então a tradução vai ficar ou ele disse ou então ele disse. Ó, aqui é o pronome sujeito, é o pronome subjetivo. Isso que indica a pessoa. Ó, aqui, ó. Esse pronome sujeito aqui, ó, vou colocar até em vermelho para vocês entenderem aqui, ó. Nossa, é ruim de escrever isso na mão assim, meu pai. É o iod. Então o iod ele indica a terceira pessoa. Se fosse a segunda pessoa, que letra seria? Se fosse a segunda pessoa, irmão, seria o tal. Aí eu já saberia que seria a segunda pessoa. Vá. Aí seria vai taber. Aí seria a segunda pessoa. Se fosse a primeira pessoa, eu disse. Aí eu teria que colocar um aleph, ó. Seria um aleph.
Certo? Mais ou menos aí. Se fosse a primeira pessoa plural, você tem que decorar os prefixos pessoais, né? Pronomes, prefixos. Seria o num. Certo? Então, pelo pronome prefixo aí, você descobre que pessoa é. Se é a primeira, segunda pessoa singular ou plural. Então, como é esse Yud aqui, ele indica que é terceira pessoa masculino singular. Entendeu? Então, você vai traduzir, ó, a raiz aqui, ó. Ele disse, ou fez com que a coisa fosse dita. Causou ser dito, né? O segundo caso aqui, ó, vem, ó, de el. Né? Então, vem com sufixo. El, aiv, el, aiv, el, aiv, ó. Ela é a preposição, o el, ele é a preposição para. Certo? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. O el. É a preposição para. Então é vai da ber, el. Então ele disse para. Certo? Ele disse para. Aí, ó, preposição para. Ó. Só que no nosso texto não tá el, tá elaiv. Tem um sufixo no final. Tá assim, ó, el. Tem um sufixo objeto direto, ó. É lá, aí tem um iod e um vav no final, ó. Deixa eu colocar aqui as vogais. Tem aqui, ó. É lá, iv. Isso aqui, irmão, tá indicando aqui, ó, para quem que ele disse, ó. Disse para ele. Tá vendo? Disse para ele, ó lá. Ele deixa claro quem são os dois participantes, ó. O segundo caso de ela vem com sufixo elaiv. É um vav ou um rolenvav, né? Significa ele ou dele. Tanto é um pronome possessivo, dele, ou pode ser também objeto direto, indireto, né? Objeto indireto, a ele. Então, os mesmos sufixos podem ser objetivos, objeto direto, ou possessivos, dele. Já que na nossa lição o sufixo está ligado a uma preposição, a preposição el, para. Então, logicamente vai ser para, não é para dele, é para ele. Então vai ser objeto, né, indireto. Ó. Ele lhe disse, ou disse a ele, entendeu? Aí você já entendeu a questão aí da preposição, ó. Vamos lá de novo, ó, no início da frase, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Vamos lá. Ó. Vai daber Elohim. Então disse quem? Quem disse? Elohim, certo? Então disse, ou disse Elohim, preposição para, ó. Para Moshe. Aqui a preposição para tá sozinha, ó. Vendo a preposição para aqui sozinha? Elohim é o sujeito. Quem disse? Elohim. Disse para quem? Para Moshe. Moisés. É a primeira cláusula aqui, ó. Uma cláusula gira em torno do verbo. O verbo vai que pode dizer. Essa cláusula termina aqui, ó. Então Deus disse para Moisés, certo? É a primeira cláusula, ó. Essa é a primeira cláusula. Termina aqui a cláusula, ó. Termina aí a primeira cláusula. Aí já começa outro verbo, ó. Vai homem. Tá vendo? Esse vai homem já é outro verbo. Eu, então, falou. Olha a preposição para. Olha a preposição que aqui é para quem? Para ele. Disse-lhe. Então, disse para ele. Que é o sufixo objetivo aqui, ó. O iod e o vav, ó. Disse-lhe. Preposição para ela. Disse-lhe. É colado o objeto, ó. Disse a ele. Objeto indireto. Certo? O que Deus vai dizer? Aí terminou aqui, ó. Termina a segunda cláusula. Aí vai entrar a terceira cláusula. Tem que entrar cláusula por cláusula. Lembra que eu falei que as cláusulas giram em torno do verbo?
As cláusulas giram em torno dos verbos. Então, o primeiro verbo aqui, ó, daber, segundo verbo, omer, falar, né? E a terceira cláusula aqui, ó, ani adonai. É uma cláusula sem verbo. Essa não tem verbo. O verbo está implícito. Certo? É uma cláusula nominal. Então, voltando aqui, ó. Esse vai Omer, ela vai introduzir um discurso direto, onde o próprio Deus vai falar. Entendeu? Toda vez que você vê um vai Omer na Bíblia hebraica, você já sabe disso, que o vai Omer ele vai introduzir uma fala direta. Quando ele fala vai daber, é o narrador que está falando. É o camarada que está contando a história, certo? Vai daber, então disse o Senhor a Moisés. Vai Omer Elai, então disse para ele. Lembra que no português, quando a gente vai introduzir um discurso direto, a gente coloca a travessão em 2 pontos, não é isso? Ou abre aspas. No hebraico não tem as aspas, nem 2 pontos. Então toda vez que vai entrar um discurso direto, você vai ver essa palavra aí, ó. Vai Omer. Então deixa claro quem são os 2 participantes do diálogo. É Deus e Moisés. Então Deus falou para quem? Para Moisés. Né? Então Deus falou a Moisés, nos diz que Deus e Moisés estão prestes a ter uma conversa. E na segunda metade do versículo da nossa lição, esse grau de especificação é desnecessário, pois ambos já foram identificados. Então quem vai conversar já está identificado no discurso, que é Deus, Elohim e Moisés, né? Então você vai preencher aí, ó, vai Omer. Qual é a raiz? É o Aleph, o Mem e o Resh. Tronco, que tronco está aí, vai Omer? O tronco é o significado, é o Kal, é o tronco simples. Forma, é um vai que tolo. Qual é a função? Linha principal da narrativa histórica. Pessoa, gênero, no pessoa é a terceira, por causa do iod aqui é o pronome subjetivo, terceira pessoa. Gênero, masculino ou feminino? Masculino. Número, singular ou plural? Singular. Função, narrativa principal da narrativa histórica, né? Significado da raiz, falar. Então, vai daber, então disse Elohim. Elohim disse para quem? Para Moisés. Certo? Aqui, ó, El Moshe. Vendo aí? El Moshe. Aí vai entrar agora o discurso direto. Vai Omer. Então ele disse para ele. Então disse ele. Eu, Ani, Adonai. Eu sou o Senhor. Certo? Eu sou o Senhor. Foi isso que Deus disse para ele. Aí é Deus falando, o próprio Deus falando. É o discurso direto. É o discurso direto. Ó. O que Deus fala aí. Ó. Eu, Adonai. Ani, Adonai. É o tetragrama, certo? A terceira e última cláusula do discurso direto, a terceira e a última cláusula da nossa lição consiste em 2 palavras hebraicas. Ani, Yud, He, Vav, He. Ani, Adonai. Essas 2 palavras são falas diretas introduzidas por Vai Omer. Vai Omer introduziu essas 2 aí. Ó. Vai Omer, ele introduziu, certo? Ó. Ani, o que ele introduziu? Essa fala de Deus. Ani, Adonai, Yud, He, Vav, He, né? Essas 2 palavras são falas diretas introduzidas por Vai Omer. Observe que não há aspas ou outros sinais ou letras maiúsculas que vão indicar a fala direta, que nem no português tem. A aspa, a travessão, 2 pontos, né? No hebraico não existe. Então, toda vez que tem uma fala direta, vai ser introduzido por Vai Omer. Então, falou, né? O contexto são as melhores dicas quando uma fala direta começa e termina. Se você analisar essa palavra e o contexto, pode aparecer uma redundância, porque Deus já falou, né? Ele disse, vai daber também é dizer. Parece que está repetindo. Parece, mas não é. Na oração da nossa lição, a mesma unidade de fala é introduzida às vezes por vai daber e depois por vai Omer. Sempre no hebraico vai ser assim. Vai daber Adonai para ele e vai Omer. Então ele diz, aí entra a fala direta. Tá dando para entender mais ou menos aí? Então as palavras são Ani, Adonai. Ó. Foi isso que Deus disse. Isso que Elohim disse. Mesmo que falte o verbo ser aqui, ó. Ani, Adonai, tinha que ter o verbo, né, ser, mas não tem. Seria necessário para completar no português. Né? No português, na tradução, você tem que colocar. No hebraico não precisa. No hebraico você não precisa colocar o verbo ser aí. Mas no português, na tradução, você tem que colocar. Ani, eu sou o Senhor. Então, regra é, quando 2 substantivos
Aqui são dois substantivos. Ani é um pronome, certo? Ani é um pronome pessoal, eu. E Adonai é o nome de Deus, né? Então são dois substantivos. Ó. Quando dois substantivos e um pronome, ou pode ser um pronome e um substantivo, ou dois substantivos, aqui é um pronome e um substantivo. Juntos, quando eles ocorrem juntos, de tal forma que um modifique o outro, Adonai está modificando Ani. Quem é Ani? Adonai. Temos uma sentença nominal conhecida como cláusula sem verbo, que exige o verbo ser na tradução. Então, quando você for traduzir, você tem que colocar eu sou o Senhor, eu sou o Yud-Rei, Vav-Rei, né? Então, é uma cláusula que não tem verbo. Lembra que eu falei para vocês identificarem as cláusulas, você tem que se concentrar no verbo, né? Mas essa não tem verbo, e aí? Então, você está vendo que está tendo um pronome pessoal e um substantivo. Certo? O substantivo Yud-Rei, Vav-Rei está renomeando Ani, o pronome pessoal. Então você sabe que aí é uma cláusula, é uma regra. Temos aí uma cláusula, certo? Sem verbo. Aí na tradução você tem que colocar o verbo ser. O verbo ser, né, no português é um verbo de ligação, que ele indica o atributo do sujeito, né? Qual é o atributo do verbo Ani? Senhor. Eu sou o quê? Uma característica, Senhor. Então o sujeito de uma cláusula é o tópico, é o tema. Você está falando de quem? De Ani, é o sujeito. E o comentário é o predicado, o atributo do Senhor, Senhor. Ele é Senhor, entendeu? É como o verbo de ligação ser no português, entendeu? O predicado é o comentário sobre o tópico. Então o predicado seria Yud-Rei, Vav-Rei. A cláusula sem verbo na oração dessa lição segue, portanto, a ordem sujeito e predicado. Primeiro vem o sujeito, Ani, e o predicado. Ani é o quê? O sujeito. Yud-Rei, Vav-Rei, o Senhor, Adonai. É o que eu estou falando desse sujeito. É um atributo desse sujeito. Isso é importante, pois o hebraico antigo muda a ordem das palavras para alterar a nuance do significado. Às vezes, irmão, fica complicado de saber isso, por quê? Porque a ordem é sujeito e predicado, né? Então a ordem seria isso aqui, ó. A ordem seria isso aqui, ó. Sujeito, o S, né, de sujeito, e depois vem o predicado. Mas quando o escritor hebraico quer dar uma ênfase, ele pode mudar. Aí ele coloca o predicado na frente, o predicado na frente e o sujeito atrás, para dar ênfase. Mesma coisa a ordem do verbo. Primeiro a ordem da frase, né, da cláusula, ó. Verbal, vem o verbo, depois vem o sujeito. No hebraico sempre vai ser assim: Bereshit bara Elohim, né? Bara Elohim. Agora quando ele quer, bara é o verbo, bara Elohim, criou Deus, Deus é o sujeito. Bara é o verbo, Elohim é o sujeito. Agora quando ele quer dar ênfase, ele inverte. Aí ele vai fazer que nem no português, coloca o sujeito na frente e coloca o verbo depois. Quando você vê isso no hebraico, essa inversão, você saiba que ele está querendo dar ênfase. A regra da oração sem verbo, a oração nominal, da cláusula nominal, é sujeito e predicado. Mas quando você vê predicado na frente, ele está dando ênfase. Então qualquer desvio dessa ordem de palavras padrão transfere algum elemento para a primeira posição da cláusula, atraindo foco para o elemento fronteado, o elemento que está na frente. Entendeu? Então, ele vai dar sempre ênfase invertendo. Aí você tem que ficar atento nisso. Quando ele está invertendo, ele quer dar ênfase. Então, nossas 3 cláusulas de hoje, ó. Então, você aprendeu a identificar a forma verbal vai, tolo, piel, né? Sempre vai ter um dagesh forte no meio aí das consoantes, ó. A primeira, a segunda e a terceira. No meio da consoante do meio vai ter um dagesh forte. É uma forma piel. E aqui eu sei que é vai-tol por causa do vai. Então é uma forma vai-tol piel. Entendeu? Você identificou, você aprendeu o que é uma cláusula. Cláusula é toda afirmação. Então você tem que, primeira coisa, procurar os verbos. Temos 2 verbos, mas tem 3 cláusulas. Porque uma cláusula aqui, ó, não tem verbo. Então nós temos um sujeito, temos um pronome pessoal e um substantivo. Um está renomeando o outro. O substantivo renomeia o pronome pessoal. Então nós temos uma cláusula sem verbo. E na tradução você tem que colocar o verbo. Então nós temos 3 cláusulas aqui, ó. A primeira termina aqui em Moshe.
A segunda termina aqui em Elaiv, que é para ele, disse-lhe, Vaiomer, então falou-lhe. O que ele falou? Fórmula, ó. Falou que Ani Adonai, eu sou o Senhor. Então Vaiomer introduz a fala direta. Já aprendeu isso hoje? Vaiomer é a nossa aspas do hebraico. Vai introduzir a fala direta. Introduziu aqui. Aqui começa a fala direta. Ani, eu, Adonai, eu sou o Senhor. Então, espero que você tenha aprendido aí essas três coisas aí. Identificar e ler a forma Piel, Victor, a terceira pessoa masculina singular, né, que é o Yud que identifica a pessoa aqui, ó. Certo? Aqui o Yud identifica a pessoa também. Identificar o falante e o destinatário. Quem é o falante? Deus. Deus que está falando. Falou para quem? Para Moisés. Pela forma introdutória de fala aqui, ó. Deus falou-lhe. Para quem? Para Moisés. Identificou que tem duas personagens aí na história, né? Moisés e Deus, que vão dialogar. E identificou uma cláusula sem verbo aí, ó. Ani Adonai. Então fiquem todos na paz do Senhor. Logo mais vamos postar a aula 3. Shalom Aleichem.